Dúvida que todo mundo tem. Dúvida que todo mundo tem. Ah, beleza, eu quero hipertrofia, eu quero recomposição ou eu quero emagrecimento. Qual peso eu tenho que chegar? Ah, não, se tu não teve essa dúvida, tu não tá vivendo do jeito certo, tu tá me mentindo, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai contar com a participação do nosso filmmaker, o Gui, porque eu vou precisar calcular algumas coisas aqui com vocês. Ele vai utilizar ali a calculadora enquanto eu vou falando aqui, ele me grita os números. Então, vídeo muito prático, tá? Vídeo que vocês vão utilizar na rotina de vocês. Não esquece então de já te inscrever para não perder conteúdo do nosso Clube da Performance. Quer saber mais sobre as nossas consultorias, todos os produtos que a gente oferece? Link tá aqui na descrição. Bora pro combate, galera. O negócio é o seguinte: quando é emagrecimento, se tu tem excesso de peso e tu precisa perder peso, esquece usar o teu IMC como base para saber quantos quilos tu tem que perder. Porque daí eu já vou te dizer bem a verdade. É assim, ó. Tu tem 1,75 m, tem 150 quilos, fica com 75 quilos. Ou seja, perde 75 quilos. A gente brinca, eu mentoro muitos nutricionistas também, né, galera? Eu brinco assim, ó, cara, se eu chego no teu consultório com 150 quilos, tu olha pra minha cara e me diz que eu tenho que perder 75 quilos, ou seja, metade de mim, eu pego minhas coisas e vou embora. Né? Porque é uma coisa que por si só já é extremamente frustrante. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que gerenciar as expectativas do paciente como se não frustrar ele. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Agora, tanto é verdade que a gente não assume mais isso, que hoje a gente tem na literatura e de fato apoiada por vários órgãos que envolvem a ciência do estudo da obesidade, certo? Que é a ideia de peso máximo atingido na vida. O que seria o peso máximo atingido na vida? É basicamente, né, quando a gente olha para ti, tá sentado aqui de frente aqui no consultório, e eu te pergunto, olha, qual foi o teu maior peso já atingido em toda a tua vida adulta? 150 quilos. Beleza, beleza. E hoje, qual é o peso que tu tá? Bom, hoje eu tô com 135 quilos. Então, teu maior peso foi 150 quilos, né? Mas hoje tu tá com 135 quilos. Então, o percentual, ó, o Gui vai calcular pra gente, é 150, tá? 150 menos 135, então é o peso máximo atingido na vida, menos o peso atual, que é 135, divididos, tá, pelo 150, que é o peso máximo atingido na vida. Quanto deu esse primeiro cálculo? Tá, agora tu faz vezes 100. 10, né? Então, ele teve uma perca que apresenta 10% de perda. Ou seja, a gente caracteriza esse paciente como ele se enquadrando naquilo que a gente chama de obesidade reduzida, tá? O que é a obesidade reduzida? É tu que tem um IMC acima de 30, né? Mas que perdeu ali de 10 até 19,9% comparativamente com o teu peso máximo atingido na vida, certo? Enquanto isso, a gente tem o que a gente chama de obesidade controlada, né? Obesidade controlada seria, por exemplo, vamos lá, o paciente tem 150 quilos, vamos dizer que a gente conseguiu deixar, né? Vocês que estão nos assistindo aí, tinha 150 quilos quando iniciou, vamos usar um outro peso, mas um pouco menos incomum, assim. Vamos a 120 quilos, né? E hoje o paciente está com 95. Então, calcula aí para nós, Gui, por favor. Então, 120 quilos, né? Menos 95, que é o peso atual, tá? Divididos por 120. 0,20. Então, a gente tem uma perda, vezes 100, né? A gente tem uma perda ali que já está dentro do que a gente chama, ou seja, 20% ou mais, né? Dentro do que a gente chama de obesidade controlada. Então, entendam o que eu quero dizer com isso. Antes de pegar e escolher, né, um peso a ser atingido com base no IMC, a gente tem que se perguntar em que passo tu anda atualmente. Então, por exemplo, tu tá numa obesidade reduzida ou tu tá numa obesidade controlada, que é um passo acima, né? Ou tu não tá em nenhum dos dois e tu quer atingir minimamente o que a gente chama de obesidade reduzida. Bom,
para atingir minimamente o que a gente chama de obesidade reduzida, a gente tem que atingir pelo menos uma perda de 10%. Vamos fazer um cálculo aqui, se a gente está pensando em perda de 10%, um sujeito que tem 130 quilos, o primeiro objetivo que esse paciente tem é que ele perca minimamente 13 quilos. Entenderam? Minimamente 13 quilos. E, adicionalmente, olha, agora sim vai causar, talvez, né, não queria fazer isso, mas eu vou causar um pouco de frustração em vocês. Vamos lá. Por que esses 10% são importantes? E a gente já se enquadra na obesidade reduzida. Por quê? Porque as pessoas, em sua maioria, não conseguem perder e chegar naquilo que a gente chama de minimamente um emagrecimento bem sucedido, que é perder 10% do peso corporal total e manter essa perda por no mínimo um ano. Então, esquece a ideia de chegar aqui no consultório com 150 quilos e achar que em 4 meses tu vai estar com 80 quilos. Não vai funcionar assim e se funcionar vai dar problema lá na frente, infelizmente. Fabrício, tu é contra a perda de peso rápida? Não sou. Não sou. Agora, a forma que tu vai fazer essa perda acontecer, isso eu sou contra. Porque para essa perda ser rápida, alguma coisa muito agressiva vai ter que ser feita. E condições agressivas dentro da dieta nunca dão certo, tá? Então o primeiro ponto é a gente se desvencilhar dessa ideia específica de usar o IMC para chegar num cálculo de quantos quilos tu deveria ter. Primeira coisa que tu vai pensar é degraus, é subir degraus. Uma primeira perda de 10%, uma segunda perda de 15%. E se tu tá no grau de obesidade, tu vai pensar em talvez atingir aquela perda maravilhosa e entrar numa perda de 20% ou mais. Aí a gente vai se encontrar num quadro que a gente chama de obesidade controlada. Então, se tu já teve obesidade na tua vida, olha só que interessante. Não é que tu já teve, tu tem ainda. Mas Nutri, eu tinha 150 quilos, hoje eu tenho 100, hoje eu tenho 90, eu achei até que pela minha altura eu era eutrófico dentro do IMC. Tudo bem. Lembra que obesidade é uma doença crônica. Ou seja, se tu teve, tu ainda tem ela. O que tu tem hoje é se enquadrar ou num caso de obesidade reduzida, que a gente chama, ou num caso de obesidade controlada. Então, o primeiro ponto no emagrecimento é entender isso aqui, certo? Agora, quando é recomposição, a gente pode pensar de outras formas. Porém, um dado que tu tem que ter é o teu percentual de gordura. Teu percentual de gordura. Por quê? Como que a gente calcula uma ideia de peso adequada para o paciente que quer recomposição corporal? É um dos cálculos que eu acho mais divertidos de se fazer, inclusive, tá? Como que tu vai fazer? Vamos supor que tu tenha 90% de peso, 90 quilos, tá? Deixa eu só escrever aqui. 90 quilos e 20% de gordura, tá? Então, faz aí, Gui, para nós, 90 vezes 0,2, né? Que é os 20% de gordura. 18. Agora, não tô entendendo, Nutri. Volta o vídeo e vê de novo. 18, tu falou, né? 90 menos 18. 72, né? Então, tu tem 72 quilos de massa magra. O mesmo cálculo vai ser feito se tu tem 100 quilos, né, e 25%. Então, se tu tem 25% de 100 quilos, tu tem 25 quilos de gordura. 100 menos 25, 75 quilos. É o que tu tem de massa magra. Por que é importante tu saber o quanto tu tem de massa magra? Porque tu vai pegar esse valor da massa magra, tá? Para saber qual seria o peso ideal que tu deveria ter, considerando o percentual de gordura que tu vê e olha e diz: esse é um percentual de gordura que eu gostaria de chegar. Então vamos supor, tá, que tu tem esses 75 quilos de massa magra, tá? E tu quer chegar em 15% de gordura, tá? Hoje tu tem os 25. Beleza. 75 divididos por 1 menos a casa decimal do percentual que tu quer atingir. Então, por exemplo, 15% é 0,15. Então, divide aí para nós, Gui. 1 menos 0,15 dá 0,85, né? Então, divide 75 por 0,85. 88,23.
Ou seja, partindo dos 100 quilos, tendo 25% de gordura, tu tem 75 quilos de massa magra. Se tu quer atingir um percentual de 15%, considerando uma recomposição corporal, saímos do emagrecimento já, então a ideia é que tu ficasse com cerca de 88,3, 88,5, 89 quilos aproximadamente. Obviamente que isso não é um cálculo exato, é um cálculo que a gente considera que tu consiga ir perdendo gordura somente, mas concentrando sempre a massa magra, se possível mantendo ou até ganhando um pouco, bem na ideia de recomposição corporal. A gente pode ir até um pouquinho mais longe e fazer um cálculo adicional. Então vamos lá. Se a gente teria que ter 88 quilos, tá? Vamos usar os 88 quilos, partindo desses 100 quilos, né? E na recomposição corporal, o ideal é que se limite a perca ali em até 0,8% por semana, né? Então pega o seguinte, o cara tem 100 quilos, ele precisa chegar a 88, ou seja, ele tem 12 quilos aí para ser perdido aproximadamente, tá? Se ele vai perder cerca de 0,8 quilos, ou 800 gramas, a gente vai fazer o seguinte, de novo, pessoal, esse vídeo tem que voltar e calcular de novo, não se preocupe que eu vou deixar os cálculos na descrição, mas tem que voltar e pensar junto comigo. 12 quilos, que tem que ser perdido, divididos por 0,8, faz para mim, Gui, que é o peso que vai ser perdido por semana. 15. Então, teoricamente, 15. O que significa esse 15? Seriam aproximadamente uma perda de 0,8%. Tu demoraria cerca de 15 semanas para atingir esse peso que tu pensa se tu manter essa perda de 0,8%. Claro, né, pessoal? Nutrição não é matemática, não é tão preto no branco, mas é um cálculo muito legal também que a gente pode fazer, certo? E quando é hipertrofia? Bom, hipertrofia, infelizmente, a gente tem pouquíssimas indicações de cálculo mais assertivos, né? Mas a gente tem recomendações de ganho que envolvem nível de treinamento. Então, primeiro passo é entender, quando tu vai para hipertrofia exclusivamente, tu tá pensando num bulking. Então, se tu tá pensando num bulking, primeira coisa que tu não tem um percentual de gordura alto. É a primeira coisa. Né? Se tu não tem um percentual de gordura alto, vamos supor que tu tem 80 quilos, tá? A gente sabe que no iniciante o ideal é que se ganhe 0,2 até 0,5% do peso corporal por semana, né? Num primeiro momento, ou seja, aquele sujeito que vai ganhando nos seus 80 quilos cerca de 200 gramas até 400 gramas por semana aproximadamente. Um sujeito de nível intermediário, ou seja, aquele sujeito que já está treinando musculação de 1 ano até 2 anos, principalmente com suporte especializado, né, acompanhamento, ganhar de 0,1 a 0,2% do peso corporal por semana, ou seja, vai ganhar ali nos seus 80 quilos cerca de 100 gramas até 200 gramas por semana, num mês inteiro vai dar cerca de 800 gramas, se der muito mais do que isso, tá estranho, né? E no sujeito avançado, que muitas vezes vai ficar 2 anos para cima já em experiência de treinamento, especialmente treinamento de musculação com acompanhamento, né? Que ele vai ficar naquele 0,1 ali, muitas vezes nem vai ter um ganho suficiente para acusar, porque hipertrofia também não é só ganho de peso. Muitas vezes ele vai ter uma maturidade muscular maior, volume muscular sem necessariamente ter um peso maior, mais definição muscular, aquela aparência do músculo mais treinado. Quando vem matemática a gente fica um pouco confuso. Mas esse vídeo ele é muito fácil de entender. Se não entendeu, volta, não assiste no vezes 2, que nem os outros que vocês estão assistindo. Esse aqui tem que assistir um pouquinho mais devagar. Volta e refaz o cálculo. Então, se tu quer hipertrofia, tem cálculo para ti. Se tu quer recomposição, tem cálculo para ti nesse vídeo. E se tu quer emagrecimento, tá ali com excesso de peso, também tem cálculo para ti nesse vídeo. Agradeço muito a presença tua até o final. Obrigado, não te esquece, te inscreve no canal para muito mais informação que nem essa. Beijão!